A educação financeira é ou deveria ser uma habilidade essencial para o desenvolvimento de qualquer pessoa. No entanto, no Brasil, a falta de educação financeira é um problema grave que afeta milhões de pessoas. Segundo a pesquisa do Serasa, quase 60% dos brasileiros não têm controle sobre suas finanças. Para vocês terem uma ideia, 25% afirmaram nessa pesquisa que gastam mais do que ganham. Essa situação de gastar mais leva a um alto endividamento e também uma inadimplência. Além disso, gera baixa poupança e dificuldade, principalmente para planejar o futuro. Portanto, é evidente que a educação financeira é um fator determinante para o bem-estar e para a prosperidade das pessoas. A falta de educação financeira no Brasil é um desafio que precisa ser enfrentado com urgência, pois isso compromete a qualidade de vida e a sustentabilidade econômica da população. Por outro lado, os jovens de hoje em dia têm demonstrado uma postura diferente, mais consciente e também proativa em relação ao dinheiro. Eles buscam investir em oportunidades que aliam a certa rentabilidade e principalmente inovação. Essa aqui deve ser uma tendência que precisa ser estimulada, apoiada e ela pode contribuir para o desenvolvimento do país e principalmente para a transformação social. Esses jovens estão muito mais interessados em investir especialmente em startups, que são aquelas empresas inovadoras e que têm um alto potencial de crescimento. Agora, para a gente poder falar de investimentos, é importante entender esse cenário atual, em que momento a gente está inserido e quais são os próximos passos. Então vamos rebobinar um pouquinho a fita aqui e voltar lá para a época da pandemia, que não é muito tempo atrás, a gente está falando aí de 2020, comecinho de 2020. E tem uma coisa que talvez poucas pessoas saibam. Durante a pandemia, pessoal, nós tivemos a maior injeção de dinheiro da história da humanidade. Você lembra que você não pôde sair da sua casa? Você lembra que nós tivemos que ficar trancados? Várias pessoas não puderam trabalhar, pessoas autônomas que não têm carteira registrada não tiveram de onde tirar dinheiro. E aí os governos, tanto do Brasil quanto dos Estados Unidos, da China, do Japão e principalmente da Europa, tiveram que bancar essa população que ficou trancada em casa. Só que esse dinheiro não estava guardado num cofre. Os bancos centrais, ou os governos e governantes, tiveram que imprimir dinheiro. Se vocês recordarem aí, aqui no Brasil tivemos auxílio emergencial. Para algumas pessoas foi de R$600, para algumas pessoas foi de 1.200, aí, que se fosse mulher, tivesse alguns filhos. Então as pessoas receberam dinheiro sem trabalhar. Nos Estados Unidos, esse dinheiro foi muito maior, mais de $1.000 por semana para algumas pessoas. Então teve muito dinheiro. Além desse dinheiro grande colocado no mercado, nós tivemos um outro evento durante a pandemia. Foi a guerra entre Rússia e Ucrânia, no momento ali em que a Rússia invadiu a Ucrânia. Apesar disso não ter conexão direta com a pandemia, o fato de ter uma guerra, um país invadindo um outro país, uma democracia invadindo uma outra democracia, isso gera instabilidade política, isso gera instabilidade e insegurança global. E como isso afeta os preços? Pessoal, quando a gente tem o indício ou a insinuação de um evento como uma guerra, os investidores eles acabam se protegendo. De que maneira? Os investidores eles compram commodities, eles compram ouro, eles compram petróleo, porque ninguém sabe como vai acabar uma guerra. E se todo mundo quer comprar ouro, e todo mundo quer comprar petróleo, e todo mundo quer comprar soja, trigo, arroz, os preços dessas commodities ganham muita força. Sem contar aquele dinheiro que foi impresso lá atrás que eu comentei com vocês durante a pandemia. Esse dinheiro impresso deixou os produtos mais caros. E uma guerra também deixa os produtos mais caros. Vocês estão percebendo que a gente está falando da inflação através de dinheiro disponível? E a gente está falando de uma outra inflação, que é essa inflação inercial por uma guerra, por um medo, por uma preocupação global? Pois é, tudo isso deixou muito caro qualquer produto, especialmente commodities. Como se não bastasse, agora, recentemente, estamos tendo uma outra guerra, um pouco mais amena, pelo menos por enquanto, que é a de Israel. A Israel foi atacada pelo grupo Hamas e isso também inflou os preços. Vimos o petróleo ganhando muita força e vimos todas as commodities também ganhando muita força. Pessoal, novamente, isso nos remete à inflação. E, novamente, o que é essa inflação? É mais dinheiro sendo colocado no mercado, é o produto que chega no mercado ficando mais caro, é qualquer produto relacionado a consumo ficando mais caro. E essa inflação nada mais é do que a perda do poder de compra da população. E esse é o imposto mais cruel que existe, porque ele afeta diretamente
todo mundo, especialmente as classes menos favorecidas. E esse fenômeno ele é bastante preocupante. Quando a gente olha para os dados de inflação dos Estados Unidos, do Brasil e da Europa, esses dados de inflação não param de aumentar, porque justamente, voltando à pandemia, nós tivemos a maior injeção de dinheiro da história da humanidade. Novamente, se tem mais pessoas com mais dinheiro comprando a mesma quantidade de produtos, esses produtos acabam ficando mais caros. Então, o nosso cenário atual, aqui no Brasil, em qualquer outro lugar do mundo, quando a gente vai pensar em investimentos, com certeza a gente tem que considerar esse fator inflação, que afeta diretamente os nossos investimentos. Agora tem uma outra vertente, bastante importante. Para controlar essa inflação que está alta, a gente tem que fazer, os governantes ou os bancos centrais têm que tomar alguma atitude. Eles têm que tomar alguma precaução. E aí que vem um fenômeno bastante cruel também, que é o aumento de juros. Pode parecer um pouco mais técnico, um pouco mais complicado, mas de maneira bem simples aqui, quando a gente tem a inflação subindo, o Banco Central, para não perder o controle dessa inflação e subir demais, aconteceu o que aconteceu em 1990, em 88, 89, quando a inflação no Brasil era 100% ao ano, o Banco Central ele tem que tomar uma atitude, que é subir juros. E esse fenômeno de juros mais altos, ele acontece não porque o Banco Central ele quer, não porque ele gosta de juros mais altos, muito pelo contrário, os bancos centrais do mundo, eles sobem essa taxa de juros para dificultar o acesso ao crédito. Então, vou imaginar que você quer comprar um apartamento agora, com a taxa de juros a 5% ao ano. É bastante atraente. 5% ao ano é muito legal. Se ficar 5% daqui para sempre, todo mundo vai querer comprar apartamentos, porque a taxa está baixa. O que o Banco Central acaba fazendo? Ele sobe essa taxa para 6%, para 7%, para 8%, para 9%, para 10%, para 11%, para 15%, até encontrar um momento em que a população não queira mais comprar apartamentos. E entenda que essa taxa de juros chegou no patamar bastante alto. E se essa taxa de juros está alta, vai desacelerar o consumo, vai desacelerar a motivação de eu pegar dinheiro emprestado do banco. Além disso, tem um cenário para empresas. Imagina que você queira investir no outro galpão, imagina que você tem um pequeno supermercado e você quer investir no outro supermercado. Se a taxa de juros estiver baixa, você vai no banco, pega dinheiro emprestado e constrói um outro galpão, compra outro caminhãozinho, contrata uma outra pessoa para trabalhar com você. Só que se essa taxa de juros está alta, você vai fazer uma continha ali de padeiro, vai pensar o seguinte, peraí, será que vale mais a pena eu investir num outro galpão pequeno, comprar um outro caminhão, ou será que vale mais a pena eu investir na tal da renda fixa, que me paga todos os meses sem eu ter que fazer esforço? É justamente essa conta que os investidores fazem. E é justamente por isso que o Banco Central sobe os juros, para desestimular o consumo e desacelerar propositalmente a economia. Apesar de parecer estranho, isso acontece e é exatamente o que está acontecendo agora. Estamos no patamar mais alto de juros nos Estados Unidos nesse momento, porque a economia americana não para de crescer. Só que isso está gerando inflação. E a inflação é a perda do poder de compra da população. E esse cenário de juros mais altos é também o que está acontecendo no Brasil. Tenho certeza que você já deve ter ouvido falar sobre renda fixa, sobre investir o dinheiro no Tesouro Direto, por exemplo, que está rendendo bastante. Nesse momento, os investidores estão olhando. Será que é mais atraente eu investir num novo negócio? Será que é mais interessante eu comprar uma franquia? Será que é mais interessante eu comprar uma ação? Ou colocar na renda fixa, que está pagando bem e o risco é muito menor. É essa conta que o mercado fica fazendo o tempo inteiro. E é essa conta que você, futuro investidor, também vai ter que fazer. Só que agora, pensando num cenário um pouco mais à frente, fazendo um exercício aqui que eu gosto de chamar de futurologia. O que é isso? Eu trouxe para vocês um cenário de pandemia, guerra entre Rússia e Ucrânia, Israel e Hamas, trouxe aqui commodities mais caras, inflação alta, juros mais altos. E daqui para frente, quais são os próximos passos? Isso é tão importante quanto entender o que se passou. Então daqui para frente, para onde que a gente está olhando? Para onde que você, investidor, deveria olhar? Qual que é o cenário atual? Inflação para cima e juros para cima. Os próximos meses ou até o próximo semestre de 2024, o último semestre de 2025, a gente espera um cenário um pouco diferente. Como as taxas de juros ficaram mais altas, aumentaram bastante, é muito provável que as economias mundiais
desacelerem, especialmente a economia americana. Ou seja, nos próximos meses, a expectativa é de que a inflação caia nos Estados Unidos e a economia americana também desacelere. E aqui no Brasil, qual é a expectativa? Brasil, pessoal, quando a gente fala do cenário local, é super importante entender como que a economia local ela é composta. A economia local ela é composta por principalmente commodities. Brasil produz minério, petróleo, soja, milho, proteína animal, tanto de origem bovina, suína. Esse cenário de Brasil relacionado a commodities, a gente tem que pensar que a gente fornece para o mundo. O Brasil é o celeiro do mundo e também é a mineradora do mundo. Então, a gente tem que pensar quais são os nossos clientes, quem que compra de Brasil? Especialmente China. China é o maior parceiro comercial do Brasil. Então, não dá para falar de Brasil sem falar de China. E, antes de eu entrar especificamente em Brasil, vamos dar uma olhadinha no que está acontecendo na China? Na China, diferente dos Estados Unidos e diferente da Europa, a China está com uma inflação baixinha. Por quê? Ela entrou na pandemia antes de todo mundo e ela saiu da pandemia antes de todo mundo. Só que o consumo interno chinês está bastante fraco, bastante desacelerado. A China investiu por muito tempo em infraestrutura e também em moradias. Só que ela colocou muito dinheiro por muitos anos. Não à toa a China crescia mais do que qualquer outra economia mundial. Só que agora ela está enfrentando dificuldades. Ela está crescendo forte, mas muito menos do que ela crescia até poucos anos atrás. Não adianta a gente olhar para o cenário de Brasil se a gente não olhar para a China. E quais são os próximos passos da China? Está todo mundo esperando a China colocar estímulos na sua economia. O que seria isso? Lembra que eu falei daquele auxílio emergencial no Brasil, de financiamento de apartamentos? É exatamente isso que a gente está aguardando no mercado chinês. A gente está aguardando o governo vir com taxas de juros menores para justamente poder financiar apartamentos, financiar novas moradias por lá. E quando a gente fala de China, a gente está falando de 1,4 bilhão de habitantes. É muita coisa, quase 6 vezes aqui o que a gente tem no Brasil. E essa é a expectativa nossa, de que a China baixe as suas taxas de juros e incentive o consumo local. E é aí que mora o suprassumo, o crème de la crème da situação. Se a China fomentar a economia local, o que vocês acham que vai acontecer com o Brasil, que é o maior produtor de commodities do mundo? Naturalmente, a gente vai exportar muito para a China e vai entrar um caminhão de dinheiro aqui no Brasil. Percebam que eu nem falei de política ainda. Estou só associando China e Brasil, que estão ligados ali por um cordão umbilical muito forte. Então, se a China estimular, se a China crescer, naturalmente vai levar o Brasil junto. Esse é o cenário para o Brasil para os próximos períodos. Só que aí tem um outro fator extremamente importante para o Brasil, que é a política. A gente sabe que o atual governante ele tem uma propensão maior por gastos, gastar, um cunho, um viés social, desenvolvimentista social muito mais forte. Literalmente, aquele auxílio que a gente viu no outro governo, auxílios que podem acontecer naturalmente, Bolsa Família, daqui para lá, etc. Isso, apesar de parecer bonito, de parecer legal, gera uma dívida interna. Isso gera um problema que chama problema fiscal, que é a conta. Fazendo uma analogia aqui, imagina você na sua casa, você tem um salário e você tem seus gastos. Se você colocar gastos novos, ou você se endivida, ou você tem que tirar de outros lugares para poder suprir aqui. É exatamente o que acontece com o governo federal. Se o governo federal quiser gastar mais, quiser colocar mais dinheiro para a população, ou ele corta custos, diminuindo o funcionalismo público, cortando salários, cortando verbas, ou ele aumenta a dívida, que seria o equivalente a imprimir dinheiro. Só que aí tem um outro problema e gera um outro risco fiscal. Então, dentro desse cenário macroeconômico que eu passei para vocês, vindo lá dos Estados Unidos, que a situação tende a mostrar uma economia desacelerando, não em recessão, mas desacelerando, e a China podendo estimular o seu cenário, tudo isso resvalece aqui em Brasil, que pode mostrar uma situação melhor dado o cenário de China. Lembrando que o Brasil produz bastante commodities e tem uma indústria muito fraca. Então o nosso mercado interno também, ele praticamente não consegue sustentar sozinho, pelo menos por enquanto. Se a China crescer, o Brasil vai crescer também. E é importante olhar para isso, porque a gente vai olhar para
os investimentos. Não se esqueça, novamente, relembrando aqui, não se esqueça de olhar para a taxa de juros local, porque juros extremamente altos são ruins para a economia e são ruins para investimentos, tanto em empresas quanto em bolsa. Só que se a gente tiver uma tendência de juros menores, será que isso não pode favorecer o seu investimento? E é esse o cenário que a gente espera daqui para frente. O Banco Central brasileiro tem cortado a taxa de juros e ficado cada vez mais atraente investir em empresas. Mas aí fica a pergunta, será que você deveria alocar todo o seu capital numa única modalidade de investimento? Bom, mas afinal de contas, o que precisamos saber para minimizar os riscos de investimentos da nossa carteira? Nós temos 4 principais pilares que devemos seguir para alcançar uma estratégia de investimento vencedora. E eles são: diversificação de carteira, a construção de uma reserva de oportunidade, a proteção ou hedge cambial e seu horizonte de tempo de investimentos. Mas antes de falarmos sobre cada uma delas, vamos falar um pouco de quais riscos estão presentes no mercado. O primeiro risco é o risco de crédito. Esse é o risco de não receber o valor que foi investido parcial ou até mesmo na sua totalidade por uma instituição em caso de algum problema de liquidez ou até mesmo de calote. Esse risco está muito mais presente em ativos de renda fixa, e é importante lembrar de sempre analisar a solidez e a garantia de cada emissor. O segundo risco é o risco de mercado. Esse risco está totalmente associado às oscilações que o mercado pode apresentar no dia a dia e é diretamente impactado por fatores como economia local e externa e até mesmo por indicadores como juros e taxa de câmbio. E por fim, temos o risco de reinvestimento. Esse risco está presente em reinvestir os seus recursos ao ter um vencimento em carteira e não ter a possibilidade de encontrar taxas tão atrativas quanto as que estava investido. Agora que já sabemos dos riscos, quais são os pilares para manter uma carteira de investimentos mais saudável? O primeiro é a diversificação. Ela permite ao investidor aproveitar a maior rentabilidade das aplicações mais arriscadas sem expor seu capital excessivamente. Sem dizer que com uma carteira diversificada, o investidor poderá surfar todas as ondas de mercado. Uma estratégia que vai totalmente de encontro com a diversificação é o balanceamento de carteira. Suponha que você queira manter 50% em renda fixa e 50% em renda variável. Se a parte composta por renda variável se valorizar e atingir 60% do portfólio total, basta fazer uma recomposição de carteira para o nível inicial e não aumentar o risco. Outro ponto é a reserva de oportunidade. Ela é um dinheiro que fica guardado em uma aplicação com muita liquidez e segurança que vai além do valor da reserva de emergência. Basicamente, os dois fundos funcionam da mesma forma. Precisam ter baixo risco e apresentar resgate imediato. Hoje o mercado proporciona diversas ferramentas para essa finalidade como o CDB de liquidez diária, fundos de renda fixa e até mesmo o Tesouro Selic. Agora falando de proteção de carteira. O hedge cambial ou a proteção cambial se refere às estratégias financeiras utilizadas pelos investidores para que eles se protejam contra o risco das flutuações nas taxas de câmbio. Para o investidor, é de extrema importância manter uma parte do portfólio em moeda forte e proteger dos eventuais riscos internos. Quando nós pensamos em países emergentes como o Brasil, esse pilar de investimento torna-se ainda mais importante. E para finalizar, e não menos importante, temos o horizonte de tempo de investimentos. Existem alguns estudos que indicam que, quanto maior o tempo investido, maiores as possibilidades que os resultados sejam positivos também. Mas para isso, faça boas escolhas através de fundamentos. Por isso, esteja disposto a investir a longo prazo, porque as startups frequentemente levam anos para se desenvolver e gerar retornos significativos.